Olá pessoal, bem-vindos à Semana do Desenvolvedor Fiscal. Nesta semana nós vamos começar uma jornada onde nós vamos ver bastante conteúdo agregado, conteúdo de valor para a Software House. E a gente queria começar agradecendo aí os mais de 500 inscritos nessa semana que nós propomos às Software Houses, aos desenvolvedores, onde a gente pretende agregar valor e trazer informação de qualidade para esse mundo do desenvolvimento fiscal. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Vem com a gente que vai ser muito bom. Olá pessoal, bem-vindos à Semana do Desenvolvedor Fiscal com o tema Transforme o contador de seu cliente em seu melhor vendedor. Este tema ele é bastante pertinente no momento que a gente vive como software house, porque a gente vive em meio a demandas dos nossos clientes que também partem dos contadores dos nossos clientes. E aí me chamou muito a atenção essa temática, porque é uma área que merece muita atenção e estrategicamente ela é uma área que pode se tornar muito rentável, muito estratégica para a nossa software house, uma vez que eu consiga reverter essa situação que a gente vive, né, meio que de conflito, e eu consiga realmente transformar, reverter aquele embate, né, com os contadores dos nossos clientes de software house, eu consiga revertê-los em vendedores, né? Eu consiga transformá-los em verdadeiros indicadores e vendedores do nosso produto de software, né? Então, vamos ver durante essa semana como que a gente consegue abordar esse tema, né, e auxiliar e ajudar, né, ao pessoal aí de software house em avançar, né, nessa etapa da vida da software house, conquistando os contadores dos seus clientes. Bom, durante esta semana nós vamos abordar um conteúdo bastante rico nesse direcionamento, né, da tratativa com os escritórios contábeis dos nossos clientes, com a finalidade de a gente conseguir conquistar e reverter essa situação. Então nós vamos ver um pouco sobre esse conflito, né, software houses versus contadores, né, mais ou menos entender a natureza desses conflitos para a gente poder se posicionar melhor. Tá? Vamos entender um pouco também sobre as responsabilidades dos nossos clientes e dos contadores dos nossos clientes. Né? Conhecendo o ambiente, conhecendo as responsabilidades, a gente se mune de informação e a gente também evita, né, alguns diálogos, alguns raciocínios e alguns posicionamentos até equivocados junto aos clientes e aos contadores de nossos clientes. Ok? Na sequência, nós vamos ver sobre quais informações estão no nosso software e a gente não explora. E o que a gente pode entregar, né, de forma tratada, essas informações que realmente conquistam, né, os contadores. Informações úteis que estão no nosso produto de software e a gente não extrai e a gente não entrega, podendo realmente reverter essa situação. Né? Essa parte está dividida em duas partes, para a gente entender bastante sobre que tipo de informações e como construir essas informações. Depois nós vamos ver sobre a área web, né, do contador, ou plataforma do contador, que hoje é quase que uma commodity, quase que essencial nós dispormos isso para os contadores. E também vamos finalizar falando sobre o nosso suporte técnico. Como que está o nosso suporte em termos de qualificação e preparação para atendimento aos usuários e aos contadores. Então, vamos abordar este conteúdo e espero que ao final aí dessa jornada, desse conteúdo, a gente consiga realmente se preparar, né, e começar a reverter essa situação
de embate, né, de conflito entre software houses e contadores. Bom, eu começo essa jornada, começo essa discussão fazendo uma alusão, né, ao mundo das lutas. Para quem já me conhece aí de vários grupos de desenvolvedores, sabe que eu pertenço sou muito ligado às artes marciais, e eu trago aqui um exemplo clássico, né, que já aconteceu, uma luta entre o Minotauro, que é um lutador de MMA, e o Bob Sapp, um cara muito grande, gigante, perto do Minotauro. Essa luta ela aconteceu de verdade, e eu comparo esse evento, essa luta, a nossa luta diária junto aos nossos clientes e a software house. Se a gente analisar ali os dois lutadores, existe uma diferença, né, de peso, de massa, de tamanho muito grande, uma desproporção. E eu comparo ali o Bob Sapp, o lutador aqui da direita, né, de short branco, ao contador do nosso cliente. A palavra dele sempre tem mais peso, né? Se a gente olhar para ele como um oponente, ele é maior, tá? E ele tem mais vantagem. Por quê? A gente sabe que o nosso cliente, ele troca, se for o caso, ele troca de software com uma certa facilidade, mas não troca de contador com a mesma facilidade, né? Eu costumo falar para o pessoal nos meus cursos, nas minhas palestras, que o contador ele é o padre da empresa, tá? Então, o contador ele se posiciona comparando, né, como se fosse o padre da empresa. Ou seja, é muito difícil a empresa ela ir contra, né, ao que diz o seu contador. Por quê? Porque o contador ele atua numa área legal e de responsabilidade jurídica, né, para com a empresa. Né? A empresa ela tem responsabilidade fiscal, isso tem impacto, né, que pode gerar, a gente sabe, ônus, né, multas e responsabilidade jurídica para a empresa, caso ela não acate as orientações do seu contador. Então a palavra do contador, a decisão do contador, ela tem muito peso, né, no dia a dia da empresa, para o empresário, que é o nosso cliente de software. Né? Então eu costumo comparar a relação entre esses dois lutadores com a relação entre nós, software house, e o contador, em termos de embate. Tá? E aí o que acontece? A partir do momento que a gente vive diariamente uma situação de embate com os contadores, é preciso a gente entender, a gente avaliar se a gente tem uma estratégia para lidar com isso. Né? Como que eu raciocino, como que eu lido com os embates com o escritório de contabilidade do meu cliente. Né? E aí muitas vezes se a gente para pensar, para colocar no papel qual estratégia que eu tenho para lidar com isso, a gente percebe que falta um direcionamento nesse sentido. Tá? E aí eu digo o seguinte, o ponto inicial da estratégia é a gente estar preparado para absorver impacto. Exatamente o que aconteceu durante esse evento, durante essa luta. Né? A diferença do Bob Sapp aí com o Minotauro é bem grande, né? Dá para ver aí nas fotos da luta, mas ele entrou preparado para absorver impacto. Ou seja, a gente tem muita demanda na nossa software house que vem dos nossos clientes, que vem dos escritórios de contabilidade, que vem da Cefaz, que vem do Confaz e de várias entidades, né, do âmbito regulatório. E aí parece que a gente está sendo bombardeado, né, por demandas, e em vez de a gente dedicar um grande tempo do nosso desenvolvimento em inovação, né, em evolução do nosso produto de software, a gente se vê igual o Minotauro aí na foto, tomando pancada. Porém, a gente tem que estar preparado para absorver esses impactos. Isso vai fazer muita diferença, porque a software house que não está preparada para absorver esses impactos, ela vai tomando pancada com as demandas e ela se perde no seu direcionamento. Fica como um barco à deriva, e aonde ele bate aí pedra, ele vai para o outro lado, encontra outra pedra, vai para o outro lado, e assim vai tomando pancada e navegando. Em contrapartida, quando a gente está preparado para absorver impacto, a gente sabe onde vai doer mais, onde vai doer menos, a gente se planeja e se prepara para absorver e reverter a situação.
Então, a estratégia base para lidar com esse embate, né, com as contabilidades dos nossos clientes, é a gente estar preparado para absorver impacto. O que é absorver impacto? É a gente saber, né, ter uma ideia da demanda que vai vir, por onde vai vir, olhar para a nossa retaguarda e ter um plano ali de ação para cada tipo de demanda. Então, é fundamental a gente partir desse princípio, absorver os impactos. E aí, quando eu estou preparado para absorver impacto, de onde está vindo a demanda, uma hora vai acabar. Ou vai acabar por escassez da demanda, ou porque, na verdade, não acabou e eu apenas estou lidando melhor com essas demandas. E aí eu começo a virar a mesa, é o que a gente chama de finalizar e faturar no mundo da luta. Ou seja, nesse caso específico desse exemplo que eu estou dando aqui de luta, o Minotauro estava preparado para absorver impacto do Bob Sapp, até o momento que houve a fadiga, né, de quem está batendo, e aí sim começa o trabalho e a luta de quem estava preparado para absorver impacto. Então, quando eu estou trazendo isso para o mundo, né, para o nosso mundo de software house, quando eu estou preparado para absorver impacto, eu acato, eu recebo as demandas, eu sei para onde direcionar num determinado cronograma, porque tudo praticamente tem prazo, né? Praticamente tudo tem prazo para a gente atender. E aí, a partir do momento que eu estou preparado para absorver isso, eu direciono, entram os meus planos de ação, de forma que eu consigo entregar o que eu preciso sem tirar a minha software house, né, do rumo do crescimento e da inovação. Né? Para isso, a base é estar preparado para absorver os impactos. E observe que o que acontece? No final das contas, todo mundo comemora. Né? O que eu quero dizer com isso? Os lutadores do embate, né, quem estava travando o embate, no final do mês, o boleto da licença de software, assim como o boleto dos honorários contábeis, são pagos pelo mesmo cliente. Ou seja, final do mês a gente recebe, os contadores recebem. Mas será que o nosso cliente está comemorando? Quando ele chega no final do mês, ele está pagando os dois boletos, o boleto da licença da software house e o boleto do contador. Mas será que ele está pagando esses boletos satisfeitos como quem paga alguém que está dando solução? Ou ele se vê o mês inteiro como uma bolinha de ping-pong entre uma raquetada e outra raquetada, mas final do mês paga o boleto insatisfeito? Né? Então tem a questão do foco ser a satisfação do cliente. E muitas vezes a gente entra naquela de cumprir minha obrigação, né? Não interessa o resto do mundo, e aí eu não sei se o meu cliente está realmente satisfeito, né, com essa situação. Então eu falo que todo mundo no final comemora, mas a gente não se pergunta, será que o nosso cliente também está comemorando? Então é mais ou menos essa comparação que eu faço dos embates, né, da software house com os contadores, mais ou menos como dois adversários aí no mundo da luta, tá? Bom, a natureza desse conflito, ela tem sua origem em alguns aspectos que nós vamos ver aqui, os principais pontos, tá? Primeiro, nós temos clientes em comum, mas nós temos interesses diferentes. Então, a empresa, o contribuinte XYZ, ele é meu cliente de software e também é cliente do escritório do Fulanos Contabilidade. O mesmo cliente, nós lidamos com documentos fiscais, assim como o escritório lida com os documentos fiscais do cliente, só que nós temos interesses totalmente diferentes. Né? O meu interesse é que o cliente use o meu produto de software. Né? Se é um cliente preocupado com gestão, ele vai usar mais os meus recursos de software, enquanto que o escritório de contabilidade ele tem um interesse nas obrigações contábeis e fiscais e legais, né, do seu cliente. Quando é um cliente também organizado, ele demanda mais do escritório, como planejamento tributário, como ações preventivas. Mas a gente sabe aí fora, dependendo do porte das empresas que a software house atende, que essa não é a maior parcela dos clientes. A gente sabe que muitos dos clientes trabalham do ponto de vista de gestão apenas para cumprir a obrigação. E aí começa
parte dos problemas. Porque quando a gente trabalha apenas para cumprir a obrigação, a gente se limita àquele nicho de tarefas, né, e perde um pouco o comprometimento com o todo. Tá? Então essa divergência de interesses é a base para uma situação de conflito. Tá? Em seguida, é o posicionamento no processo do cliente. Tá? Isso naturalmente vai causar uma divergência ali de necessidades, tá? Porque a software house ela começa o trabalho no cliente no momento que eu chamo pré-documento fiscal. Ou seja, tudo que acontece antes do documento fiscal praticamente é responsabilidade da software house, né, no cliente. Ou seja, eu preciso dar condições dele fazer o cadastro dos produtos, cadastrar corretamente os produtos, né? Eu estou falando em termos de processo. Tá? Evidente que a responsabilidade do que vai ser cadastrado, do input das informações, claro que é do contribuinte, é do cliente que usa o nosso software, né? Mas a gente está ali, né, como matéria-prima do processo. Ele usa o nosso software para poder alimentar as informações e gerar o documento fiscal. Então, em termos de posicionamento, a software house ela entra na fase pré-documento fiscal, desde a parte de parametrização, né? Evidente que a orientação fiscal de como vai ser parametrizado e do conteúdo que vai ser imputado é do cliente com orientação do seu contador, né? Mas a plataforma para a utilização disso é o nosso software. E aí entra o nosso suporte neste processo. Ok? Bom, já o escritório contábil, ele trabalha com fato gerado. Ou seja, existe sim a orientação na parametrização para que os documentos sejam emitidos corretos, mas a grande demanda de trabalho, de esforço do escritório contábil é quando a gente fecha o mês e aí começa o trabalho de contabilização, de escrituração fiscal do que foi feito pelo nosso cliente no nosso software. Então, esse posicionamento no processo do cliente, antes e depois, também é a base, né? É o alicerce para que haja uma situação de conflito. Não deveria, né? Mas aí, a partir do momento que cada lado, né, cada oponente está preocupado só com as suas obrigações, com o seu serviço, o foco não é o cliente, isso é combustível para uma situação de embate, ok? Outro fator que eu falo que engrossa o caldo são as tratativas com XML, notas técnicas e a própria legislação fiscal. Evidente que o posicionamento natural e correto da software house é não entrar no mérito, né, das questões fiscais. Né? Uma boa orientação é quando a gente fala para o nosso suporte assim, olha, informações fiscais você cliente, vai obter com o contador. Agora, eu vou te dar o suporte onde informar esses dados no nosso software. Né? A gente sempre orienta o nosso suporte técnico a não avançar o sinal da orientação fiscal. Porém, é muito comum que o nosso cliente ele demanda mais da gente software house por algumas orientações, ou por não conseguir falar com o escritório contábil, ou por uma situação de legado. Ou seja, ele entende que se ele está com a tela do sistema aberta e ele está com dúvidas no preenchimento da nota, inconscientemente ele já liga para a software house e não para o escritório contábil. E aí isso acaba gerando situação onde a software house ela quer liberar o problema, liberar o cliente de forma mais rápida e ela acaba dando a informação que o cliente está pedindo. Qual é o NCM que eu tenho que usar aqui? Qual é o CFOP que eu devo usar? E aí a gente começa a entrar numa zona de risco onde a software house ela está fornecendo informação fiscal que é de competência do contador. Porém, o cliente, inicialmente e a maioria das vezes, ele liga para a software house para obter essas informações. E aí, nem sempre a gente quer o desconforto de falar para ele que isso aí você vai obter com o seu contador, e aí, depois que você obter essa informação,
a gente volta e eu te oriento onde você vai informar. Isso gera um vai e volta para o nosso cliente que normalmente é desconfortável e nem sempre a gente quer isso para o cliente. Mas isso também é a base para uma geração de conflito. Tá? E aí as tratativas quando envolve arquivo XML, o domínio dos conteúdos do XML, né? Interpretação das notas técnicas, isso traz uma carga grande, né? de trabalho, de tempo, de ocupação de tempo para a software house. E isso gera uma sensação na software house de que o escritório não entende de XML, de que o contador não lê as notas técnicas, a gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? Principalmente a parte de legislação fiscal. Tá? É comum a gente escutar também de alguns escritórios contábeis que tal situação você verifica com a empresa do sistema e aí passa a batata quente para a software house. Tá? Então esse cenário também ele é combustível para esse embate, ok? Outro fator que é muito comum é aquela competição do saber. E aí, nessa competição do saber, a gente tem instintivamente um desejo que é o quê? Conquistar a confiança do nosso cliente. E aí, como eu quero que ele confie mais em mim, como eu quero a total confiança dele no que eu falo, a gente entra numa competição de saber entre software house e escritórios contábeis, quando na verdade são empresas e profissionais de competências totalmente distintas. Mas a gente acaba no dia a dia, né, as pessoas que trabalham na software house, assim como as pessoas que trabalham no escritório contábil, elas acabam invadindo as áreas umas das outras e entra essa competição do saber para conquistar a confiança do cliente ou para mostrar que quem tem mais a razão, quem está certo ou quem está errado. Né? E aí entra um outro fator que eu falo, é o profissional ruim. O profissional ruim, ele existe em todas as áreas. Tá? Então, eu estou ali em vários grupos de desenvolvedores de várias tecnologias, né? E aí é uma sabatina, vamos falar de choradeira, né? Comum em quase todos os grupos, onde os donos, os desenvolvedores, o pessoal de suporte de software house questiona muito o posicionamento do contador. Né? O contador não entende de XML, o contador não entende de nota técnica. Né? Por outro lado, a software house ela não olha para dentro de si. Né? É muito comum a gente ver os desenvolvedores com o discurso de que o contador não entende do que está fazendo, né? Quando na verdade a gente também vê situações que os nossos clientes passam por problemas no nosso software. Né? Seja problema de arquitetura, seja problema de desenvolvimento, seja problema de entendimento do processo. Então, o fato da gente ter contador passando informação equivocada, assim como software house disponibilizando ferramenta que não está processando direito as coisas que o cliente precisa, é o cenário onde a gente tem profissionais ruins de ambos os lados contaminando o ambiente do campo de batalha. Tá? Porque a gente começa a se valer de uma informação que veio errada para a gente crescer em cima do outro profissional e parecer bem na fita para o nosso cliente. Então, é uma situação assim, um checklist, que eu diria, né, de combustível de conflito, tá? E até certo ponto de total amadorismo por ambas as partes. Ok? E aí, como último item, como fator, né, de conflito, é a própria predisposição ao embate. Então, quando a gente recebe uma ligação, né, do nosso cliente, meu contador falou, pronto, a gente já muda o humor, já muda a forma de receber aquela ligação e a gente já se arma para um verdadeiro embate. Só de ouvir falar pelo nosso cliente que o contador falou, ou normalmente vem assim, o contador mandou, né, dessa forma. Então, tudo isso gera uma situação onde deixa tanto o suporte quanto o desenvolvimento e o dono da software house, né, ele já fica
predisposto a um embate, predisposto a combater, né, o contador e vice-versa, né? Quando o contador recebe XMLs, recebe o movimento que veio do cliente, né? Num primeiro momento, poxa, o sistema que o meu cliente trabalha é muito ruim, o pessoal da software house desse meu cliente é muito fraco, né? Em momento algum se colocou o cliente no centro do processo, né? Porque muitas vezes o cliente, que é comum aos dois lados, ele recebeu a informação e a orientação correta de ambos os lados, porém ele não procedeu conforme a orientação. E aí acaba que os dois lados estão comprando uma briga, né, onde não são eles o gerador do problema. Então, essa predisposição a um embate também ofusca, né, um pouco da visão de como tratar essa situação de software house versus contadores. Então, está posto um pouco da natureza, né, de onde vem esse conflito, para a gente poder refletir um pouco, tá, e começar a entender um pouco da estratégia que a gente vai adotar para lidar com essa situação, evitando ou entendendo essas naturezas, para a gente não incorrer nesses principais problemas que a gente citou até o momento. Bom, eu quero deixar uma dica importantíssima nesse primeiro dia, que é esse livro A Culpa é do Meu Contador. É um livro excelente do Douglas Gomes Filho, tá? Ele foi publicado agora em julho de 2019. A Culpa é do Meu Contador, como transformar essa relação em uma parceria estratégica. Esse é um livro voltado tanto para contadores quanto para empresas, tá? Ele inclusive é muito pertinente a você, empresário de software house, tá? Por quê? Para você também entender o seu posicionamento como cliente de um escritório de contabilidade. Então, isso é um material muito bacana de se ter como um material de prateleira na software house, tá? Para entender a relação entre o contribuinte, o cliente e o escritório, para você daí procurar na sua carteira de cliente o que a gente chama de furos no balde. Olha, realmente, né, isso aqui me botou para pensar, eu vejo essas lacunas aqui no meu cliente e na relação com os contadores dos meus clientes e de que forma você pode explorar essas lacunas em benefício da software house e começar a trazer os contadores para o seu lado. Então, essa é uma dica importantíssima desse primeiro dia da nossa semana do desenvolvedor fiscal. Ele se inteirar desse material, vale a pena ler com calma, tá? Colocar isso aí na prateleira da software house, material de consulta muito bacana que explica um pouco das responsabilidades e dessa relação cliente-escritório contábil, uma relação onde a software house está impreterivelmente participante dessa relação, ok? Bom, por hoje fica aqui o nosso conteúdo desse primeiro dia, tá? Muito obrigado pela sua inscrição, pela sua confiança, pela atenção que você está dando ao nosso conteúdo. Aí estão nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Medium, Instagram, tá? O nosso site, sacfiscal.com.br. Qualquer dúvida, entre em contato e vamos juntos que tem muito conteúdo bacana essa semana para a gente explorar, ok? Um grande abraço e até o próximo encontro.